Os pais trabalham fora e cada vez mais cedo as crianças são obrigadas a deixar o aconchego do lar e passar o dia inteiro numa creche. A Mariana é mãe de uma garotinha de 1 ano e 7 meses e já está em busca de um colégio para matricular a filha. Como que é essa etapa? Dá um aperto no coração? Dá um pouco, porque eu fico um tempo inteiro com ela, mas eu acho que é bom para o crescimento, para o desenvolvimento da criança, se relacionar com outras crianças do tamanho dela, acho bem interessante. E quais são os critérios que você tem levado em conta na hora de escolher uma escola? Eu acho que o espaço físico é muito importante, mas o que eu vou levar mais em consideração é a parte pedagógica, que eu acho muito importante, as atividades, os trabalhos que são realizados com as crianças. Assim como Mariana, vários pais se preocupam com as instalações da escola e o método de ensino. Mas é preciso também estar atento a outros detalhes. As crianças muito pequenas, principalmente os bebês, a higiene é fundamental e a segurança. Observar se há redes de proteção, se há telas, se há cercas, se elas estão fechadas, né, e se elas se permanecem fechadas. Todos os pais de escola pública ou particular, eles têm direito a conhecer a proposta política, o projeto político-pedagógico da escola. É importante que a escolha vá ao encontro do seu perfil. Tão importante quanto a estrutura é saber se os professores têm formação adequada e se são pacientes com a turminha. É uma preocupação grande, eles passam por uma entrevista e depois a gente vê a qualidade, o perfil daquele profissional, se está de acordo com a escola. Assim como o número de crianças por profissional. É importante que seja um número reduzido, quanto menor a criança, mais reduzido o número. Para escolher um ambiente onde a criança vai passar boa parte do tempo, é necessário avaliar se ali ela terá espaço para diversão e desenvolvimento. Observar se os livros e os brinquedos são de fácil acesso para as crianças. Rogamos que eles sejam baixos, né, ao alcance das crianças. Ponto fundamental é você perceber, quando você for observar a proposta de alguma criança que já está na escola, se a criança se coloca nos desenhos, nas artes, nas produções, ou se é uma produção feita pelo professor. É muito importante que apareça a estética da criança, né? Não importa se tudo vai bonitinho e foi a professora quem fez, o importante é a criança construir esse conhecimento e essa produção dela aparecer. Nessa escola de educação infantil, não existe sala fixa. Os pequenos fazem as atividades em diferentes espaços. A criança não gosta de ficar no mesmo local durante muito tempo. Então, nós acompanhamos com essa metodologia a dinâmica mesmo da criança, que é a de movimento. Criança é sinônimo de movimento, né? Então, eles permanecem 30, 40 minutos no máximo num local. As professoras têm 30 atividades por semana planejadas por elas, submetidas à apreciação da coordenadora pedagógica, e aí elas vão mudando de local e vão mudando a atividade. No berçário não pode faltar um espaço reservado para o soninho dos bebês. Esse sono, ele não precisa ter um horário, porque o sono varia muito de pessoa para pessoa. Os bebês precisam de mais sono do que as crianças maiores, né? A partir dos 3 anos, a criança também deve ter um espaço para ficar à vontade, mas para dormir, descansar, mas com os bebês principalmente, eles devem ter uma sala reservada ao soninho. Observar se a alimentação oferecida pela escola é saudável e balanceada também é fundamental. Perceber se a escola oferece os alimentos ou se os alimentos virão de casa, os horários desses alimentos e a diversidade, né? Uma nutricionista, tem que ter uma nutricionista para fazer um cardápio balanceado da escola, estimulando a criança a comer verduras, legumes, isso é muito importante também. Com a escolha feita, o próximo passo é se preparar para a adaptação. Eu sei que o começo dessa adaptação é difícil para ela e vai ser para mim também, mas aos pouquinhos eu já vou... Até janeiro eu já vou estar preparada. A adaptação, em muitos casos, ela é lenta. Tem crianças que choram para entrar no primeiro dia. Tem crianças que entram no primeiro dia super bem. E essas crianças, às vezes, elas choram depois de uma semana. E nesse momento o pai ele tem que insistir. E ele deve mostrar segurança, que a escola é boa, que a escola é interessante, olha quantos amigos, o pai saber o nome de alguns amigos novos para poder conversar, né, e mostrar essa segurança mesmo com relação à criança. Selma tem 2 meninas e já passou por essa fase. A mais nova, de 4 anos, entrou na escola bem cedo.
Hoje, a mãe dá dica para as marinheiras de primeira viagem. A criança tem que entrar feliz na escola, tem que sair feliz da escola todos os dias, tem que sentir saudade da escola no final de semana, perguntar dos amigos, porque a gente pode pensar na questão pedagógica, na questão, né, da estrutura física da escola, inclusive, e o seu filho não se adaptar à escola. Por isso que a gente vem conhecer, já conhece os profissionais envolvidos, aí você vai ficando mais tranquila. Olha,